Olá pessoal, então seguimos aqui com o nosso projeto. Primeiramente, a gente vai entrar na página do nosso projeto, tá? Então vai ser C2 pontos, projetos, portfólio. Beleza, galera? Inicialmente, a gente não vai fazer a parte de organização de pastas, em si uma introdução aí ao nosso HTML, beleza, pessoal? Então vamos criar um arquivo novo chamado index.html, tá? Beleza, então a gente criou o arquivo aqui. Então a gente vai iniciar. A primeira coisa, a gente vai ter que botar o doctype. O que significa isso? O doctype ele é usado para definir o tipo de documento. No caso, vai ser o HTML. A próxima tag que a gente vai utilizar vai ser a tag HTML, tá? Ele tem que ser aberto e fechado, beleza? Então, a tag HTML ela é uma tag raiz do documento, onde contém o head, o body, o footer, o lang, que é a parte da linguagem do documento. Após isso, a gente vai criar o head. Ele também tem que abrir e fechar a tag, tá? O head ele serve para cabeçalho do documento. Aqui dentro do head, a gente vai criar o title, tá? No momento a gente vai botar portfólio. Beleza, galera? Esse é o título do documento. Após isso, a gente vai ir por body, que é o corpo do documento, onde contém o conteúdo. Dentro do body, a gente vai criar um H1. O H1 ele é um título, tá? Existe do H1 ao H6. Logo abaixo, a gente vai criar um parágrafo, tá? Então, no parágrafo, a gente botou... Esse é um exemplo de uma página web. Beleza, pessoal. Aqui, a gente vai começar agora a introduzir o formato de imagem também no nosso HTML. Como a gente viu na aula, para a gente inserir uma imagem, a gente tem que botar a tag image. A gente vai utilizar o search, tá? E vai procurar dentro da pasta, tá? E aqui a gente vai utilizar também o Alt, né? Que ele serve para a parte de legendas aí. Que é a descrição. Beleza, galera? Então, depois dessa estrutura inicial, a gente vai fazer a parte de organização das pastas do nosso projeto. Vamos iniciar aqui com a nossa pasta Assets. Dentro dela, a gente vai criar outra pasta com Images. Tá? Vamos criar uma outra pasta aqui chamada Docs. E vamos criar uma outra pasta chamada Pages. Então a gente vai passar essa index para cá e vamos alterar o nome dela. Vai ser estrutura inicial. Agora a gente vai fazer já a estrutura básica do que vai ser o nosso projeto.
Vamos lá então, pessoal. A gente vai iniciar aqui com a mesma base, tá? Que é o doctype HTML. Logo abaixo, a gente vai exibir as tags de HTML. Só que aqui a gente vai alterar e vai utilizar o lang para a gente definir qual é o idioma do nosso documento, tá? Que vai ser PTBR. Beleza, pessoal? Após a gente definir a nossa HTML, a gente vai para o nosso head. Tá? Aqui dentro do nosso head, a gente vai utilizar a tag meta charset UTF-8, tá? Para que serve essa tag? Serve para definir o charset do documento, ou seja, a codificação dos caracteres. Então vamos lá. Beleza, pessoal? Então aqui a gente definiu a codificação dos caracteres do nosso projeto. E aqui embaixo a gente vai utilizar o meta viewport content, que é definindo a parte de zoom da tela. Beleza, pessoal? E também vai inserir o título do nosso projeto. Relembrando, o título é portfólio. Beleza, então. Agora a gente vai na parte do body, tá? Que é o corpo aí do nosso documento. Primeiro, a gente vai adicionar um header. Aqui a gente vai fazer a parte mais de organização, tá, do nosso projeto. Beleza, nosso header. Lembrando, o header ele é o cabeçalho do nosso documento. A gente vai criar o nosso main. O nosso main ele é o conteúdo principal aí do documento. E além disso, a gente vai criar o nosso footer. Tá? Que o nosso footer ele é o rodapé do documento. Agora sim, depois dessa introdução, a gente vai começar de vez aí o nosso projeto. Vamos passar esse arquivo para cá e vamos chamá-lo de estrutura básica, tá? E agora a gente vai começar o nosso projeto. Então, a gente vai adicionar o index.html e vamos começar a estrutura aí do nosso projeto, tá? Então, relembrando, a gente vai botar o doctype, né? Dizendo o formato dele é HTML. Vai adicionar a tag de HTML, já com a linguagem que, né, que vai ser utilizada. No momento a gente vai utilizar PTBR, né, no nosso projeto. Após isso, a gente vai criar o nosso head. E dentro do head, a gente vai utilizar o meta charset. Vai utilizar o TF8, né, para a parte de codificação. Vamos utilizar o meta name na parte do viewport com a escala de zoom. E também vai adicionar o nosso title, né, que vai ser portfólio. Beleza, galera? Seguindo aqui, a gente agora vai criar o nosso body. Dentro do nosso body vai ter um header, que é o nosso cabeçalho, tá?
E também vai ter a nossa main, né, que é o nosso documento principal. Seguindo a lógica aqui da nossa estrutura anterior, a gente também tem que adicionar o nosso footer, tá? Beleza, então. Agora, o próximo passo é nós entrarmos no Figma para ver a estrutura do nosso código, né? Para ver qual texto vai ser colocado ali. A gente vai abrir aqui o nosso Figma. E esse aqui vai ser o nosso texto. Então, a gente vai aproveitar aqui e vamos copiar ele para a gente seguir no nosso desenvolvimento. Vamos lá. Dentro do nosso main, a gente vai iniciar aí utilizando o H1. Porque a gente viu lá que o tamanho do texto ele é maior, ele não é de parágrafo, beleza? Então, leve o aprendizado ao próximo nível com um front-end de qualidade, tá? Então a gente vai deixar mais organizado aqui para deixar mais bonitinho. Vamos voltar aqui. A gente vê que essa parte aqui do um front-end de qualidade, ele está em negrito, tá? Então, inicialmente a gente vai adicionar a escala de negrito aqui nele, com a tag strong, tá? E vai jogar aqui. Beleza, então. A gente fechou a nossa tag strong e fechou a nossa tag H1. A gente vai voltar lá e vai pegar agora esse texto abaixo. Então esse texto, ele utiliza o parágrafo do HTML. Então vamos lá. E a tag de parágrafo é a tag P. Tá? Então a gente copiou o texto e a gente vai primeiramente organizar aqui na nossa tela, tá? Beleza, vamos organizando aqui. Beleza, pessoal. Então a parte do texto a gente já adicionou também e já organizou no nosso código, tá? Agora a gente vai voltar aqui para ver o que falta. Aqui existem dois botões que vão ser utilizados como link, onde vão ser direcionados para o LinkedIn e o GitHub. Então a gente vai adicionar agora esses dois botões. Lembrando, como a gente vai utilizar um link, a gente vai utilizar a tag A de hiperlink, tá? Então vamos lá. Para a gente utilizar essa tag, a gente utiliza a href, que vai ser a referência de onde vai estar o link, né? A gente vai copiar o link, que eu tenho ele aqui, vou copiar ele. O primeiro link vai ser o link do nosso LinkedIn, beleza, pessoal? A gente vai fechar aqui e vai escrever LinkedIn. O segundo era o do GitHub, tá? Então a gente vai utilizar a mesma forma. A gente vai utilizar a tag A, href, e aqui a gente vai passar o nosso link ali do GitHub. Tá, então a gente vai fechar aqui a tag e vai escrever GitHub. Beleza, pessoal? Vamos ver o que a gente ainda falta aqui. Lembrando que aqui tem uma imagem também. E essa imagem a gente pode baixar ela aqui, ó, clicando em Export Imagem, e ela vai ser exportada, tá? Depois de exportada, vocês peguem essa imagem
e coloquem dentro do Assets Images, tá? Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui de colocar a imagem no nosso projeto. Então, vamos lá. Lembrando para a tag é de IMG, tá? E para fazer a busca dentro do projeto, a gente usa o search, né, que é o src. Aqui a gente vai dar 3 pontos barra, 2 pontos barra, para ele voltar, quer dizer. A gente vai no nosso portfólio, Assets, Images e vai utilizar a nossa imagem. Beleza, pessoal? Só que antes de a gente fechar aqui a nossa tag, a gente vai utilizar aqui a descrição, tá? Para caso alguém tenha deficiência, o próprio navegador lê isso, e caso haja alguma falha na imagem, também aparece escrito aí o que era para ser a nossa imagem. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver se está igual ao Figma, né? Depois de estruturar toda a nossa pasta, criar nosso HTML, definir nossos links, a imagem e o texto, para ver se já está tudo pronto. Então, a ideia é ficar dessa forma, tá? Vocês acham que só fazendo isso vai ficar da forma correta? Então, vamos descobrir aí se vai ficar dessa forma mesmo. Então, a gente vai no nosso diretório e vai abrir aí o nosso index HTML. Olha só a forma que está. Não está da forma que a gente quer. Por quê? Porque falta estilização. E na próxima aula, a gente vai fazer a parte de estilização. Qualquer dúvida, vocês escrevam aqui nos comentários. E até a próxima.